Mas antes vamos falar do Cruzeiro, que jogou no sábado com roupa nova e clima de Copa do Mundo em Brasília. A vitória não veio, mas nada assim que atrapalhasse o Dia dos Pais dos cruzeirenses. Que beleza de moral, hein? Jogadores do Cruzeiro num domingão diferente, que até não é incomum não ter jogo no domingo, né? Mas não ter jogo, não ter treino e ainda ser Dia dos Pais, aí é bom demais pra ser verdade. Café na cama pro xerifão e papai Eduardo Buroc, tá valendo. Até zoar o paizão. Ô, maldade, esse é o Rafael Cabral. Respeito o velho, pô. Folga mais que bem aproveitada depois da viagem a Brasília. Na véspera do Dia do Papai, o Cruzeiro foi mandante do jogo contra a Chapecoense no estádio Mané Garrincha, por causa de um show no Mineirão. Teve estreia do novo uniforme número 3. O Cruzeiro vai jogar de camisas amarelas. É uma homenagem do Cruzeiro à seleção brasileira, já que é ano de Copa do Mundo. Homenagem também aos 200 anos da independência. O amarelo, inclusive, faz parte da história do Cruzeiro. Para os goleiros, então... Raul, goleiro da camisa amarela. Depois os goleiros que vieram a seguir também homenagearam o Raul. O Rafael Cabral costuma usar o uniforme alaranjado, mas nessa partida preferiu o branco. Foi pra campo com um super incentivo dos filhinhos, Manu e o Luca. O nosso pai é um paredão. Oxe, gente, que gracinha. Rafael Cabral é um dos destaques do líder isolado da Série B, titular absoluto. Espalma, Rafael Cabral! É, mas não é porque é paredão que nada vai passar. Felipe Ferreira limpou pra bater! Gol! Felipe Ferreira faz 1-0. Mas os jogadores queriam dar um presente pros papais cruzeirenses de qualquer jeito. Finalizaram 18 vezes. E o gol de empate veio com o filho do seu Ivanildo. E o passe pra gol foi desse papai aí, ó, com o filhão no colo. Chay no alto, passou o toque pro gol! Gol! Do Cruzeiro de Oliveira! Cada jogo a gente tem uma jogada ali pra quem se posiciona melhor, um ajudando o companheiro, e graças a Deus hoje eu pude sair feliz aí com o gol. A novidade no time foi a estreia do Wesley Gasolina, que tá aí na foto com o papai dele, o seu Admilson. Gasolina parece que tá mesmo de tanque cheio pra essa reta final de Série B. Aí o lateral do Cruzeiro, o novo lateral no cruzamento, Saulo espalmou! O presentão de Dia dos Pais podia ter sido ainda melhor se a bola não tivesse batido no braço do Bruno Rodrigues. Cruzamento, o toque pro gol! Valeu! Olha o espírito esportivo do atacante do Cruzeiro, confirmando que foi mesmo com a mão. Sem problema, um pontinho conquistado que ainda aumentou a vantagem do Cruzeiro na ponta. É pra ficar bem feliz e como não ficar, né? Olha o Pesolano curtindo o momento com os filhos. Inclusive, que belezura de família, hein? Palmas dos mais de 20 mil cruzeirenses que fizeram a festa no centro-oeste do país. Menos pra esse cidadão aí, ó. Queria trocar o pai por uma camisa do Cruzeiro? Que é isso, meu filho? Ah, tá, entendi. Deve ser pra dar de presente pro papai, né? Olha, recebi a informação que o moleque não ganhou a camisa, mas pelo menos manteve o pai. Este foi o gol de empate do Cruzeiro contra a Chapecoense sábado no Mané Garrincha. A Chape abriu o placar com Felipe Ferreira, um chute de fora da área aos 5 minutos do primeiro tempo, e o empate veio neste gol que ouvimos na narração de Léo Campos com Lucas Oliveira, 3 minutos da etapa final. Cruzeiro segue isolado na liderança, 53 pontos, a 19 pontos do quinto colocado, que é o Londrina. Autor do gol do empate, Lucas Oliveira projetou o próximo jogo contra o Grêmio e enalteceu a defesa bem armada pela Chapecoense no último sábado. Um jogo difícil, a gente sabia que a equipe deles ia ficar com a linha baixa. Infelizmente, tomamos um gol ali, um chute feliz ali, mas só fizeram isso. Assim, pelo meu ponto de vista, a gente correu atrás. Nós somos um time guerreiro aí,
com a nossa torcida aí, com a ajuda da nossa torcida, é muito importante. A gente está tranquilo assim em relação, porque a gente sabe do jogo que fez, sabe que a equipe do Grêmio é uma equipe bastante forte. A gente não vai mudar a nossa ideia de jogo, vamos manter aí pro próximo jogo e, se Deus quiser, sair com os 3 pontos. Embora esteja perto de atingir a pontuação suficiente para o acesso, né? O Paulo Pesolano blindou o elenco e disse que aquele jogador que achar que o time já subiu, não joga mais. Faltam muitos jogos ainda. El que acha que Cruzeiro já está ascendido tem um problema. Dentro do vestuário, onde escute isso, ninguém vai jogar. Nenhum jogador que ache isso vai jogar. E nenhum trabalhador de Cruzeiro que fale isso não vai estar nem perto. ¿Sí? Falta muito. El que conoce el futebol falta muito. ¿Sí? Entonces necesitamos los pies en el chão, estar concentrados día a día y tenemos que sumar los puntos que necesitemos para ascender. Y el objetivo es ascender. Así que sí, crea un poco de ansiedad y sí, para todo. Ahora hay que estar tranquilo, tenemos 2 días para descansar bien la cabeza más que nada y después venir con todo, que tenemos un juego directo que con Grêmio el próximo juego, así que estar todos preparados, más que nada prepararnos de la cabeza, ¿no? Es el momento de eso y vivir cada juego como si fuera una final, como lo venimos haciendo, ¿tá? Y nada más, seguir trabajando en eso. Tá aí, a gente segue na contagem regressiva, mas o Paulo Pesolano não, né? Aliás, tá certo, né? Tá na dele. Acho que quem trabalha ali dentro do vestiário mesmo tem que pensar bem assim, tem que estar muito focado a cada jogo. Foi uma partida em que a Chapecoense teve praticamente só um lance, né? Só aquele chute mesmo do Felipe Ferreira de fora da área e faz 1-0 no início, depois o Cruzeiro tem que remar para conseguir o empate. Até tentou mesmo a virada, chegou a fazer um gol ali, mas o Bruno Rodrigues tocou com o braço e foi anulado o gol, evidentemente. E ele contou, né, que foi com o braço. Ele mesmo já, né, para até nem atrasar muito o jogo, não, já tava finalzinho, falou, não, eu mesmo toquei. E, enfim, o Cruzeiro sai com 1-1 diante da Chapecoense e pelo menos permanece com a mesma diferença, né, pro Londrina quinto colocado, porque o Tubarão também empatou, né, Fred? Boa tarde. Boa tarde, Léo Campos. Boa tarde, Pedro. Boa tarde aos ouvintes. Realmente, até quando o Cruzeiro tropeça, inclusive o primeiro tropeço como mandante, apesar de ser fora de Minas Gerais, o Cruzeiro era o mandante no Mané Garrincha, até quando tropeça, a rodada acaba ajudando. O Cruzeiro manteve a mesma folga em relação ao G4 e ainda ampliou sua folga em relação ao segundo colocado, já que o Grêmio acabou sendo derrotado, então até nisso a rodada foi positiva. E com relação ao que o Pesolano falou, tem que ser isso mesmo, gente. A torcida pode fazer contagem regressiva, pode entrar nesse clima, mas esse oba-oba não pode ser de forma alguma entrar dentro do vestiário do Cruzeiro. Entre os jogadores tem que ser o discurso é esse. Faltam 14 jogos, enquanto não tiver matematicamente, manter esse discurso, manter a concentração, porque é muito fácil. A gente já viu em Série B anteriores acontecerem coisas semelhantes. Claro que ninguém conseguiu abrir uma distância tão grande como a que o Cruzeiro abriu agora. Mas a gente lembra recentemente, o Náutico começou a Série B do ano passado fazendo uma campanha vitoriosa, várias e várias vitórias consecutivas, recorde de pontuação do Náutico no primeiro turno, depois no segundo turno, declínio total, acabou continuando na Série B. Claro que o caso do Cruzeiro é diferente, é um time que tem uma postura que vem se mantendo, mesmo quando joga fora de campo, fora de casa, desculpe, mas caldo de galinha e prudência é bom o tempo todo. Esse discurso do Pesolano é para manter a cabeça dos jogadores no lugar, manter o pé no chão e mostrar que tem o grupo sob o comando. Penso dessa forma. Contra a Chapecoense, o segundo tempo foi totalmente diferente, principalmente depois da entrada do Gasolina. Não que o Bidu, que foi quem saiu, estivesse fazendo um mau jogo, não, mas o Cruzeiro encontrou alternativas com a estreia do lateral Gasolina. A partir daquele momento, o time cresceu, fez uma abafa logo no início, conseguiu o gol do empate e teve sim a oportunidade de sair vitorioso. Perde o 100% como mandante, por um lado eu acho que até é um bom, porque uma hora isso ia acontecer, tira um pouco dessa pressão de 100% como mandante. O Cruzeiro vai ter jogos aí, né, Fred? Que perde o 100% mais longe de Belo Horizonte, né? Exato. Tem todo um contexto. Então agora ele tá 100% no Mineirão. 100% no Mineirão. Não em Belo Horizonte, porque teve um jogo no Independência. Teve isso, foram 10 jogos no Mineirão e um na Independência. Então a Raposa segue
sua caminhada em direção à Série A, mas com os pés no chão, sem deixar que esse oba-oba da torcida influencie o grupo dentro de campo. E nítido perceber, né, Léo, quanto esses reforços do meio de temporada agregaram ao Cruzeiro, né? O próprio Bruno Rodrigues nem lá fez uma grande atuação, mas o Chay trouxe alguma coisa de diferente, né? A gente até falava em off aqui sobre a bola parada dele, né? Eu não imaginava, por exemplo, que ele fosse encaixar, fosse ter essa sequência como titular já agora, mas há de se compreender, né, que o Cruzeiro montou sim um elenco, né, terminou de fechar o elenco para terminar a temporada de 2022 com mais tranquilidade. Acho que se não tivessem chegado essas peças, talvez a dificuldade ela fosse aparecer um pouco maior. Com certeza, o Cruzeiro precisava de algo a mais, né? O final ali do primeiro turno já mostrava isso, as atuações, o próprio cansaço físico. E eu acho que o Bruno Rodrigues e o Chay também traz esse algo diferente, que é a qualidade técnica, né? Um toque diferente na bola. O Fred até falava, né? Como que o Chay cobra o escanteio, por exemplo, né? Como ele mete ali um certo efeito. É óbvio que nem toda vez vai dar certo, mas é algo já diferente do que o Cruzeiro tinha no seu elenco. O Cruzeiro, ele armou um elenco pro início do Campeonato Brasileiro muito voluntarioso, digamos assim, né? De muita entrega, muito correria dentro de campo, que se encaixa, entende o que o treinador quer. Mas quando precisa daquele algo muito técnico, a situação já fica mais difícil, fica mais complicada. O Daniel Júnior, por exemplo, é um jogador que o Cruzeiro tem no elenco que é mais técnico, mas o Pesolano também quer exigir dele a condição física, aquela entrega o tempo todo. Ele tem até melhorado isso, tanto é que conseguiu uma sequência como titular. E o Wesley, né, o Gasolina, entrou muito bem e tem esse algo também diferente que o Pesolano enalteceu na coletiva, que foi o 1 contra 1. Então ali pelo lado direito do campo ele consegue talvez uma jogada individual, um drible, e isso leva mais perigo ao adversário, e ele conseguiu isso. E tem uma coisa, no Cruzeiro estava ficando muito marcado com seu jogo pela esquerda, com o Bidu e o próprio Bruno Rodrigues. E a gente tem que lembrar que o Bidu vem tendo uma sequência gigantesca de jogos. É um jogador que fisicamente já não tem o mesmo desempenho que vinha tendo anteriormente. Então você tem uma possibilidade de inverter o lado de campo, de passar a ter jogada forte pelo outro lado também, faz diferença. Até porque você está com dois jogadores que faziam essa função entregues ao departamento médico, Giovani e Léo Paz. O Rômulo, a gente sabe que já jogou naquela posição, é hoje visto como lateral direito no Cruzeiro, mas não tem a mesma questão física, o mesmo desempenho ofensivo como tem essas outras peças. Então você conseguiu, com a chegada desse jogador, poder inverter o seu lado forte. Era uma coisa que o Cruzeiro estava ficando muito marcado nas últimas partidas, e isso eu acho que a Chapecoense não esperava. Ela foi surpreendida naquele início, quando o Cruzeiro inverteu de posicionamento. Muitas vezes o Pesolano tem feito isso no decorrer do jogo, invertendo até o Bidu e o Bruno Rodrigues de lado. Foi assim nos dois últimos jogos. Exatamente. Então, agora tem mais uma alternativa. E o Pesolano tem se mostrado um treinador que consegue trabalhar muito com essas alternativas, tanto no decorrer do jogo, quanto de uma partida para outra também. Vamos fechar essa primeira parte do Cruzeiro com reforcinho, já que a gente falou tanto de reforços, acho que dá para falar assim, reforcinho, ou pelo menos vai conhecer as instalações da Toca da Raposa, né, Fred? É um reforcinho que no futuro pode se tornar um grande reforço, quem sabe a gente torce para isso. O garoto Davi Luiz, de apenas 12 anos de idade, que viralizou na semana passada ao fazer um golaço após dar 3 chapéus em adversários. Na Você live, tá vendo aí na live, né? Tem as imagens dele, né? Ele foi, vamos dizer, né, contratado, que você não pode contratar jogadores dessa faixa etária. Ele foi convidado a treinar no Cruzeiro, vai integrar o Sub-13 da Raposa. Hoje, essa segunda-feira, ele era aguardado com o pai dele para conhecer as instalações e já passar a treinar. O Cruzeiro enviou 2 profissionais do clube à cidade do garoto, onde ele mora, conversou com a família, apresentou um projeto, um chamado plano de carreira para o garoto, e a partir de agora será mais um jogador da base do Cruzeiro. A gente só espera que aconteça com ele, que ele tenha muito sucesso. A gente vê os lances que ele posta, além desse gol, tem vários outros lances dele no Instagram. Assim, é coisa de cinema. É muito bacana, muito legal que o garoto tá conseguindo nesse início de carreira dele. A gente só espera que aconteça com ele, não aconteça com ele o que aconteceu com outros. O torcedor deve se lembrar de um recentemente que era chamado de Messinho. É o Estevão. Onde ele está agora?
No Palmeiras. Tá lá no Palmeiras, saiu numa confusão danada. Exatamente. E quando entra empresário também, né? Chega junto. Quando hoje, até pela internet, viraliza muita coisa. Então já tem o interesse do próprio empresário. Às vezes nem muito pelo futebol, mas pela marca que o jogador às vezes vai criando, mesmo muito novo, né? E isso atrapalha um pouco. Mas a gente falava de algo diferente, né? Tá aí algo diferente no futebol que faz e que bom. E que ele tenha, é só o início, tem a cabeça e sucesso da carreira. E nesse ponto, uma coisa legal também de se destacar. O Cruzeiro não perdeu tempo. Foi na semana passada, na quinta-feira da semana passada, na quarta-feira da semana passada, no fim de semana já estavam lá conversando com os familiares do garoto. Então, nesse ponto, a gestão Ronaldo mostrou que tá em cima do lance. Já foi lá logo no garoto, já levou camisa personalizada pra ele e tudo mais. Claro, quem é que vai recusar uma proposta pra vir treinar num gigante do futebol brasileiro como o Cruzeiro? Não tem como. Sucesso ao Davi. Nos bastidores, hoje, no bid da CBF, foi publicada a rescisão de contrato de 3 jogadores da Prata da Casa. Mitkov, o volante, ele chegou a jogar 9 partidas com o Pessolano, mas acabou tendo o contrato rescindido. O armador Vitinho, que fez apenas um jogo quando o Cruzeiro usou o time reserva no Mineiro. E o meio-campista Robson Bolívia, é boliviano mesmo, não é só apelido não. Esse não teve nem chance entre os profissionais, que tem um sucesso nas suas carreiras.